dia. Bom dia. Bom dia, meus amados irmãos. Som. Pode aumentar bastante. Quando aumenta aí o som, me poupa a minha voz. Esse daí é muito recurso. Esse microfone é muito recurso. Não. Aumenta mais um pouquinho, vê se dá para aumentar mais. Tá bom. Então, bom dia, meus amados irmãos. Houve um imprevisto, não era para mim dar aula hoje, para eu dar aula hoje, né? Mas vamos seguir em frente, então, com aquilo que nós já tínhamos começado. Felizmente já está tudo preparado aqui para mais aulas. E hoje não, hoje era para ser uma aula especial, mas dada por outra pessoa. Então, eu espero que domingo que vem a gente consiga que aconteça essa aula. Então, nós já oramos, já cantamos, vamos então estudar a palavra de Deus essa manhã. Som, muito bem. Vamos então abordar um outro tópico que nós chegamos a falar no domingo passado, mas que não entramos profundamente nele, que é a postura de Deus diante de nós como seres humanos. A palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus é um Deus que mantém a sua palavra, e é por causa de que Ele mantém a sua palavra é que nós podemos ter esperança, que nós podemos confiar nele. Estou realmente incomodado com esse som. Então nós temos aqui na tela, eu espero que todos estejam conseguindo ver, nós fizemos algumas modificações aqui tentando resolver alguns problemas. Nós temos aqui na tela um versículo que está em Malaquias, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 6. E ele diz assim: porque eu, o Senhor, Yahvé, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É muito interessante nós entendermos aqui um pouco do contexto desse versículo, onde Deus ele fala: eu mantenho a minha posição, eu não mudo, eu não me arrependo, eu permaneço fiel à aliança que eu fiz com Jacó, vosso pai, e por isso é que eu não vou acabar com vocês, apesar de vocês merecerem. É isso que esse versículo está falando. E eu estive pensando, apesar de não estar me preparando exatamente para essa aula, eu estive pensando sim sobre algumas coisas que nós vimos no domingo passado e que eu gostaria que ficasse bem claro para os irmãos, que talvez fique ainda um pouco nebuloso. As pessoas durante muito tempo ensinaram de uma forma e eu ensino as mesmas coisas de uma forma diferente. Então, nós somos salvos em Jesus apenas. Na Reforma Protestante falava que a salvação é pela fé somente. Eu falo a mesma coisa dizendo que a salvação é
em Jesus somente. Não é a sua fé que te salva. A fé não é como na Igreja Católica, né? Existe uma coisa chamada meios de salvação, né? São pré-requisitos para que você seja salvo. Então tem ali, por exemplo, a crisma, né? E outras coisas que são meios da graça, meios da salvação. Você precisa preencher aqueles pré-requisitos para ser salvo. E essa forma de trazer, de trabalhar com a Bíblia, ela veio importada do catolicismo, e na Reforma Protestante vão entender que a fé é esse pré-requisito, que ela é um meio de conduzir a graça, de alcançar a salvação. Porque, como eu já ensinei para os irmãos, eles entendem, e a Reforma Protestante tem essa teologia, certo? Calvinista, eles entendem que a fé é algo sobrenatural dado por Deus e que ela faz parte da condição necessária. Se você não tiver essa fé sobrenatural, sendo por isso eleito por Deus, a prova de que você é eleito é que você tem essa fé sobrenatural, né? Então, o que significa eleição? Significa nascer com um dom especial que é a fé, né? Então essa fé é dada por Deus ali em determinado momento da sua vida, como um dom, uma graça, e aí você é considerado então salvo. E eu disse para os irmãos que a fé não é um dom, que a fé não é algo sobrenatural, e que não é a fé que realiza um milagre, é a pessoa, o objeto da fé, onde você está depositando essa fé, certo? Que realiza um milagre. Por isso, quando fala que é apenas a fé que é responsável pela salvação, né, ou como principal, eu falo não. Eu falo a salvação é em Jesus. Eu focalizo, eu coloco como principal Jesus. Então, na Igreja Batista, nós falamos que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo salva. Aí, é claro, vem a questão da fé, né? Você colocando a sua fé em Jesus Cristo, ou seja, colocando a sua confiança em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Basta apenas crer em Jesus, não é apenas crer em Deus, é crer em Jesus. Então, se eu tiver fé em Deus, eu não vou ser salvo? Não, não vai ser salvo. Você precisa aceitar a Jesus, porque essa é a lei de Deus. Não entendi. Então, aí volta tudo lá para o começo que eu vou explicar de novo. Lá no Antigo Testamento foi dada a aliança. Ela foi dada antes da lei com Abraão. Foi feita uma aliança e Abraão se tornou parte do povo de Deus. Ele se tornou o primeiro a ser considerado família de Deus. Então, e essa aliança se chama pacto. E ele guardava o pacto antes de existir a lei.
e Abraão foi justificado, foi salvo apenas pela fé em Jesus. Certo? Jesus falou lá no Novo Testamento: Abraão exultou por ver o meu dia, e quando ele viu, ele se alegrou. Aí perguntaram: como assim você não tem 50 anos e você viu Abraão? E Jesus vai falar: antes que Abraão existisse, eu sou, em nome de Deus, eu existo. E aí você vai falar: mas Jesus nasceu, foi 2000 anos depois de Abraão. Ok, está certo. Jesus nasceu 2000 anos depois de Abraão. Mas Jesus já existia lá na primeira carta no Evangelho do Apóstolo João, tá? No Evangelho do Apóstolo João está escrito, né? No princípio, primeiro versículo, era o Verbo, a palavra. A palavra, ela estava com Deus. A palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Então, vamos lembrar qual que é o comecinho lá de Gênesis. E disse Deus: haja luz. E a luz passou a existir. Então, quando Deus falou haja luz, Ele está criando através da sua palavra. A palavra, então, que Deus declara na criação, o apóstolo João fala que essa palavra é o Verbo, é a palavra de Deus. E essa palavra é Deus. Ela estava no princípio com Deus e ela era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra, nada do que foi criado no mundo veio a existir. Então Jesus estava na criação, segundo o apóstolo João, no Evangelho de João. E Deus, o Pai, criou tudo que existe através de Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai falar: porque dele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas e são todas as coisas, né? Então, Jesus é Deus, e Jesus existia antes de Abraão, certo? Muito bem. Ah, mas eu já ouvi, sim, tem muitas outras coisas que eu não abordo. Então alguém vai questionar: mas você está falando isso, mas tem isso, tem isso, tem aquilo. É porque eu não estou falando as outras coisas, porque eu não tenho tempo para falar as outras coisas, senão vai ficar muito longo, tá? Então eu só pego um pedacinho para explicar, apenas um pedacinho, tá? Afinal de contas, né, a coisa é muito mais complexa do que parece. Então, existia a palavra, existia Jesus, e foi feita uma aliança, e Abraão tinha fé e esperava em Jesus, e foi salvo pela fé em Jesus. Ok? Nós já explicamos isso numa outra aula. Qualquer dúvida, né, é só ir lá na internet e ver aquilo que já foi ensinado. Bom, existia aliança antes da lei. Quando Deus terminou o dilúvio e Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com o homem, uma aliança. O símbolo dessa aliança não era a circuncisão, como no caso de Abraão,
mas foi colocado no céu o arco de Deus, que é o nosso conhecido arco-íris. Então, toda vez que Deus manda a chuva, existe ali o arco-íris se manifestando quando a chuva vai passando, fazendo, conforme as palavras de Deus, me lembrar da minha aliança que eu fiz com o homem depois do dilúvio, a minha promessa, o meu juramento de que eu não vou mais, nunca mais destruir o mundo inteiro, tá? Porque choveu e acabou com a cidade. O mundo inteiro. Nunca mais eu vou acabar com a humanidade inteira através do dilúvio. Nunca mais eu vou fazer isso. Então, é uma aliança que existe com o homem. Então, tem muito mais coisas, mas para por aí. Por quê? Eu quero que os irmãos entendam que na questão do relacionamento com Deus, depois que o ser humano caiu, ou seja, o ser humano se desviou de Deus, o ser humano conseguiu o poder do conhecimento do bem e do mal, o ser humano perdeu a inocência, o ser humano passou a ser tratado como adulto, e os negócios feitos entre adultos são na base das alianças, dos pactos. E eu citei exemplos de pactos entre nações de não agressão, que se você rompe o pacto, existe guerra. Se você rompe o pacto no casamento, existe o divórcio. Se você rompe o pacto entre dois empresários ali, que são sócios, a coisa pode acabar até em morte, porque é uma coisa muito séria, que envolve muitas questões sérias, envolve uma vida construída, envolve muito dinheiro, E aí a honra da pessoa e tudo mais, aquela traição, aquela mágoa, é uma coisa gigantesca. Então, entre pessoas adultas, existe um relacionamento de pacto, de aliança. E eu falei que a fé é relacionamento. Então eu estou tentando aqui explicar que fé e pacto, fé e aliança são coisas que andam juntas, elas não se separam. Relacionamento é aliança, relacionamento é fé, fé é fidelidade à aliança, ao pacto, aquilo que foi acordado entre Deus e o homem. Então, quando Abraão foi fiel, ele teve fé porque ele foi fiel ao pacto, à aliança que ele fez com Deus. Qual que era o acordo? Você caminha comigo, você vai ser o meu vassalo e eu vou te proteger e eu vou te abençoar e em ti eu farei com que sejam bem-aventuradas, benditas todas as famílias da terra. Eu vou te elevar e vou te fazer, você que não é pai, eu vou fazer você pai de muitas nações. Então, sempre que existe a questão da fé, existe a questão amarrada da aliança. Não tem como eu ter fé em Jesus e não firmar uma aliança com Jesus. E quando eu firmo uma aliança com Jesus, essa aliança é um compromisso entre as partes. Existem leis, existem exigências.
entre as partes. Então, quando eu digo que eu tenho fé em Jesus, mas eu não guardo a aliança, eu pergunto para você: o que diabos é essa fé que você diz que você tem? Não tem como. Fé é guardar a aliança. Quando eu assumo um compromisso, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou entrando na nova aliança feita no sangue de Jesus. E eu estou de novo, assim como Abraão, dizendo: Jesus, se você me salva, eu vou ser seu vassalo. O Senhor será, Jesus será o meu Senhor. Eu o aceito como Salvador e Senhor. Então, vamos tentar explicar isso de outra maneira. Vamos lá naqueles filmes lá de antigamente, onde tinha o rei, e aí tinha ali ele estava passando ali pela cidadezinha, e aí tinha um cara lá que aconteceu alguma coisa lá, foi acusado de um crime, iam matar ele ia morrer, porque não tinha condição de pagar, porque naquela época, como eu falei para vocês, as coisas eram feitas na base da aliança. Aliança, às vezes era aliança comercial, envolvia dinheiro. Se não tinha dinheiro, você, morria, certo? Então, chegou lá o rei, estava vendo que o cara lá ia ser morto, porque não tinha dinheiro para pagar. Aí o rei chega e fala assim: não, eu não pago a dívida dele. Salvou a vida do cara. Então, qualquer uma pessoa naquela época que tivesse algum tipo de sã consciência, que fosse uma pessoa que tivesse um mínimo de inteligência, de educação, ele ia sair daquele local de julgamento, ia se ajoelhar diante do rei e falar: eu sou seu escravo, eu te devo a minha vida, eu vou dedicar o resto da minha vida como seu servo. É disso que a Bíblia fala, é disso que o Novo Testamento fala. Então nós estávamos na possessão do Senhor das trevas, do Satanás, do diabo, do faraó espiritual que governa o mundo, e o povo estava vivendo escravo no Egito espiritual, sob o domínio do faraó espiritual. O pecado fazia com que o povo fosse escravo. Eles foram desobedientes a Deus e caíram sobre o jugo do poder das trevas. E aí Jesus chega e liberta a pessoa. Aí a pessoa fala: obrigadão, Jesus, tchau. Igual os 10 leprosos. Os 9 falam assim: Jesus, valeu, hein? Você é gente boa, hein? Tchau. Não. Os 9 leprosos, em um português bem claro, eles seriam uns caras terríveis, porque eles não tinham uma coisa chamada gratidão. Bom, então, o leproso que voltou e agradeceu para Jesus, ou por exemplo, aquele cara que era endemoniado, e tantos outros, falam: não, Jesus, eu vou te seguir para onde? Não, eu te libero disso, vai, anuncia para a sua família. Essas pessoas entendiam as coisas, certo? Elas eram pessoas saudáveis mentalmente, elas entendiam as coisas. Então, qualquer pessoa nesse mundo onde é pregado o Evangelho, se ela tiver um pouco de inteligência, um pouco de saúde mental, um pouco de educação, ela vai falar assim: eu devo a minha vida para Jesus, eu vou dedicar a minha vida para Jesus. E é assim que se estabelece aquilo que nós chamamos de fé, de sujeição a Deus.
Deus, de gratidão, de se tornar adorador. Adorador é aquele que é grato, ele se torna adorador, ele quer louvar a Deus constantemente pela salvação que um dia Deus deu, porque a vida que ele vive agora só é possível porque teve aquele Salvador. Então ele vai dedicar o resto da sua vida para Deus. Então tem um filme novo que lançaram sobre Paulo, e Paulo é um exemplo para nós, porque Paulo, assim como eu falei agora, é uma dessas pessoas que entenderam o que Deus fez por ele, que ele realmente teve fé em Deus. Quando a gente realmente entende o que Deus faz por nós, isso vai redundar em uma vida dedicada a Deus. Então, se você de fato conhece a Deus, se você de fato entendeu o que Deus fez por você, você vai viver uma vida de gratidão a Deus, dedicada a Deus. Bom, então dá para entender que hoje em dia é muito difícil as pessoas realmente aceitarem Jesus, certo? Que é aquilo que eu falo de aceitar Jesus pela metade. A pessoa quer a salvação, ela quer ir para o céu, mas ela não quer compromisso com Jesus, ela não quer relacionamento com Jesus, ela quer aquilo que Jesus dá, o pão, o peixe, a cura, mas ela não quer compromisso com Jesus, ela não quer comunhão com Jesus, ela não quer sujeição a Jesus, ela não quer viver para Jesus. Essa pessoa, ela não tem fé. Não tem como dizer que a pessoa tem fé se a pessoa não tem aliança, se ela não tem relacionamento, tá? Então, fé é relacionamento. Relacionamento sério é aliança. Não tem como separar as coisas. Toda boa dádiva, Tiago capítulo 1, versículo 17. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Deus, lá no passado, ele veio estabelecendo alianças. As alianças tinham direitos e deveres, elas tinham bênçãos e maldições, elas tinham obrigações, e Deus vem trabalhando com isso. Deus não mudou. Quando ele chegou no Novo Testamento, de novo, ele estabeleceu a aliança. Então, se você pegar a sua Bíblia, pode pegar a Bíblia aí, abre a Bíblia lá naquele texto ali de Paulo. Chama-se, meu Deus, está me sumindo aqui na cabeça. É o texto da ceia. Vamos lá. 1 Coríntios, pastor. 11:23, ok? Mas lê lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? Porque quem come e bebe para si, simplesmente para encher a barriga, come e bebe para a sua própria condenação. Estou falando de cor, tá? Por que acontece isso? Aí vai continuar. E por isso, existem muitos fracos e doentes entre vocês, igreja, e muitos que já até dormem, e dormir significa morrer, porque a pessoa não respeita a aliança. Então ali está o que eu chamo de maldição na ceia. Se você levar a coisa na brincadeira, existem pessoas que vão ficar fracas, existem pessoas que vão ficar doentes, existem pessoas que vão pagar com a vida, porque Deus colocou a sua aliança. Então Jesus está lá na ceia, comendo um cordeirinho lá, o povo, Páscoa, aliança judaica.
E naquela aliança judaica, Jesus fala: agora eu vou fazer uma nova aliança. Esse aqui, o vinho, representa o sangue da nova aliança. Não vai ser mais a Páscoa judaica que vocês vão celebrar. Eu estou mudando a aliança. Eu estou fazendo uma nova aliança. Hoje, que é a Páscoa judaica, vocês não vão daqui para frente celebrar mais a Páscoa judaica, mas vocês vão celebrar uma nova passagem. Páscoa quer dizer passagem. Quando o sangue de Cristo, então a Páscoa lá no Antigo Testamento, simbólico, tudo real, mas tem um valor simbólico. Aquele sangue nas portas. E às vezes eu vejo nos filmes, eu vejo a pessoa passando no umbral da porta, e eu fico tentando ir lá no tempo, no espaço, naquela época, e eu tento visualizar, e eu, na minha cabeça, me vem na mente que a pessoa, a forma mais rápida de passar não é ficar passando assim, passa aqui assim, no umbral, né? Aí vem aqui, passa aqui, mas a forma mais rápida, no desespero, era chegar e fazer isso. Uma cruz. Então, aquilo simbolizava o que Jesus fez por nós. É a nossa Páscoa. Jesus nos marca com o seu sangue. E onde Jesus, aqueles que são marcados na porta do seu coração com o sangue de Jesus, eles são protegidos do mal. E é a nossa libertação, porque naquela Páscoa é que houve a libertação. E quando você celebra a Páscoa e Jesus o sangue de Jesus marca ali a porta do seu coração, você está saindo do domínio do faraó demoníaco, das trevas, o faraó espiritual, e você sai da escravidão do Egito, da vida de pecado que é o Egito espiritual, e você vai então caminhando em direção à terra prometida. E agora você que é crente, você está no deserto, caminhando para entrar na terra prometida que é os céus. Tudo real, com um valor simbólico. Eu não sei mais se eu estou dando aula, se eu estou pregando, mas tudo bem. Bom, é porque Deus não muda que tem a nova aliança. E a aliança significa compromisso. E se você quer um compromisso, você morre. As pessoas me criticavam muito, falavam: você fica pregando Deus no Antigo Testamento. E eu falo para vocês, que Deus que eu vou pregar? Por acaso, então, no Antigo Testamento é o Deus irado, igual dizem os ateus, aí no Novo Testamento é o Deus bonzinho, que é Jesus? Não, o Deus é o mesmo. Eu prego Deus que não muda. Ele era uma pessoa séria no passado, ele não levava as coisas na brincadeira no passado, e no Novo Testamento ele também não leva a brincadeira. Está aí a pandemia para provar que eu estava certo o tempo inteiro, 20 anos falando: olha, vai dar tudo errado, a gente não pode viver do jeito que a gente vive. Não, você estava sendo muito crítico, muito radical, que isso? Está aí, agora está todo mundo morrendo, né? Não foi por falta de aviso, né? A Bíblia fala: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele vai invariavelmente colher em algum momento, né? Essa é a minha esperança, que as injustiças que tem no nosso país, elas estão lá enchendo a medida do pecado, e que uma hora Deus vai intervir. Eu tenho essa esperança. Mas e o anticristo? Sim, quando o anticristo chegar, ele vai fazer a bagunça dele, e depois Deus de novo vai intervir, vai acabar com tudo. Mas até que não apareça esse homem maligno,
né? Então, eu espero que de vez em quando Deus venha e dá uma quebrada em todo mundo e coloca a justiça para acontecer. Porque se a gente esperar pela justiça humana, né, a gente fica decepcionado. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, né? E também aquele que a força de Israel não mente e não se arrepende. Portanto, não é homem para que se arrependa, porque os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Isso é o Novo Testamento, Paulo falando. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por causa desse caráter de Deus eterno, um Deus que não muda, é que nós temos a garantia de paz, de misericórdia. Vamos aqui abordar também algo que a gente viu no domingo passado. O nosso Deus é o Deus da salvação. Ele salvou no passado e Ele continuará salvando aqueles que o temem. O Senhor nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence a salvação, pertence os livramentos de morte. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E aí vai ter alguns outros textos que vão explicar que para Deus todos vivem. Deus, Ele se identifica e declara dizendo que Ele é agora, no tempo presente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se Deus se coloca dessa maneira, é porque Abraão, Isaac e Jacó não deixaram de existir. E a Bíblia vai falar que para Deus todos vivem. Por quê? Porque tem aquela questão do outro lado, tá? Então, deixa eu tentar explicar aqui essa questão do outro lado. Isso eu também estava pensando que talvez falta um pouco no nosso conhecimento para a gente entender as coisas. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Tem que acrescentar uma página branca aqui. Vamos ver se a gente consegue explicar aqui alguma coisa. Eu preciso daquele outro microfone, se possível. Eu vou tentar explicar do começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? Deus plantou o jardim, criou os bichos, Ele criou o habitat. Ele planejou tudo e aí Ele foi para criar a coroa da criação, a pedra preciosa. O objetivo de ter criado a terra era uma casinha para o seu bichinho de estimação, a formiguinha homem. Quando Deus foi criar o homem, Ele falou: eu vou fazer essa formiguinha a minha imagem, a minha semelhança. Então Deus, ao invés de sair criando tudo, simplesmente, né, vamos então romantizar aqui um pouco, né? Deus foi lá, né, com todo cuidado, colocou as mãos, é tudo figurado, tá? Não está escrito isso na Bíblia, mas
foi lá com todo cuidado, com a própria mão dele e fez. Bonequinho de barro. Ok? Aí Deus pegou e soprou no bonequinho de barro. Então, Deus mandou aqui um vento aqui e soprou. Então aqui eu tenho três elementos que às vezes a gente não percebe. Três coisas importantes: o ambiente, o corpo e o elemento que dá a vida. Quando você conhece a Jesus, quando você entra em aliança com Jesus, o aceitando como seu único e suficiente Salvador, e então passando a fazer parte do povo de Deus, você nasce de novo. Será que vai funcionar? Não sei, vamos ver. Dá para fazer sim. Três coisas. O Espírito, certo? Não está funcionando. Vamos tentar aqui com a outra. O bonequinho, novo céu e nova terra. Então veja bem, Deus, Ele é o mesmo. Eu estou provando de Gênesis a Apocalipse que Deus tem um padrão, que você conhece a Deus, porque Ele tem um jeito de agir, Ele deixa a sua assinatura na história. Ele começou assim, deu um probleminha aqui, vamos dizer assim, né? E aí Ele vem e recria. A sua criação foi destruída, e aí Deus recria no sentido inverso. Primeiro o Espírito, depois, o que é a promessa do Evangelho? Finda aqui, morreu, foi para o céu, acabou por aí? Não é isso que a Bíblia diz. Você pode ouvir em qualquer dessas igrejas fraquinhas que existem por aí, mas não é isso. Novo corpo, ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou e recebeu um novo corpo, nós esperamos a redenção verdadeira. É vida, não é teoria, não é fantasminha lá no céu. Viver de novo aqui, em carne e osso apenas, né? Sem o sangue. Uma piada de teólogo, vocês não vão entender. Deixa eu explicar. É porque assim, quando Jesus falou, ressuscitou, alguns dizem que Jesus não tinha sangue, porque carne e sangue não é o reino de Deus. Então, o corpo de Jesus novo não tinha sangue, ele estava todo machucado lá e não vazava sangue. É coisa de teólogo, mas tá. Novo corpo. Depois, um novo planeta, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, Deus, o diabo tentou atrapalhar os planos de Deus, certo? O homem tentou atrapalhar os planos de Deus. Bom, eu não sei se isso aqui vai ficar visível na tela, mas vamos lá. Então, 3 reinos: o céu, a terra e o inferno. Não, o diabo não está preso aqui. Esquece isso. Isso aí é desenho, um desenho do Pernalonga, né? Esse desenho tinha um diabinho aqui com um garfinho, certo? Aqui tinha um anjinho com uma coisinha aqui na cabeça. É popular, é uma coisa popular, né? O anjinho aqui com as asinhas.
certo? Aqui tinha um diabinho aqui com o chifrinho e o garfinho, esperando a pessoa, né, cair aqui para ele espetar com o garfinho dele. E aqui tem um homem, né? Aí eu vou desenhar aqui um homem de duas cores, não porque ele é indefinido, mas porque ele é bom e mau. Que eu gosto do início da época da criança, né? Toda criança sabe que o azul é do bem e o vermelhinho é do mal, né? O bichinho acende o olho vermelhinho aqui porque é do mal. Então, acender o olho vermelhinho é malvado, é maligno. E o homem é 50-50, né? Nem bom e nem mal. Ele é, ora é uma coisa, ora é outra, ficou oscilando. E ele tem que definir para onde que ele vai, se ele vai para o céu ou se vai para o inferno. Aí ele morre, aí vem o anjo que fala, sobe, aí chega o demoninho que pega no pé da alminha lá e puxa, desce, né? Tem essas coisas. Ou chega o caminho, né? Morre, bate lá no céu, aí tem o São Pedro lá, né? O velhinho lá, fala, não, eu não achei o seu nome aqui na lista. Não, você desce. Aí a pessoa morreu. Quer dizer, morreu não. Começou a sofrer. Parece piada, uma criança sabe disso, mas é a realidade. Bom, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui existe. O bonequinho aqui sim. Mas este aqui não existe. O diabo está aqui, ó. Olha o diabinho aqui voando aqui, ó. Morceguinho aqui, morcegado aqui nas pessoas. Os demônios e os anjos. Anjo não tem asa, então não vou desenhar com asa, nem com capa do super-homem. Tá? Certo? Eles estão aqui. Guerra, batalha espiritual acontece aqui. Reino dos homens, espíritos das potestades do ar. Diabão, onde fica o diabão? O que é isso? Não, o que é isso? Não. Que isso? Parece uma igreja. Novo Testamento. Sinagoga de Satanás. O diabão, ele tem alguma igreja de Satanás. Então vamos desenhar aqui uma cruz invertida, sei lá. Eu não estou falando dessas aí que existem, não. Estou falando no sentido figurado. Que ele tem os seus locais, pessoas que o adoram, que o seguem, e ele é o rei ali, ele é adorado ali. Então o diabo está aqui, a guerra é ferrenha, porque ela acontece que o diabo anda em redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. É perto, não é lá nos infernos não. Lá nos infernos é uma prisão, quem cai lá fica preso. O diabo não está preso, o diabo está solto. Certo? Não tem São Pedro, mas tem Jesus aqui, tem Deus. Só é raro com São Pedro. Tá? Então, essa é a nossa realidade. 3 mundos. Então, Deus, Ele é Deus de vivos, porque a pessoa morre e a morte é meramente um lugar, um estado. Quando você morre, você troca de dimensão. Você deixa de existir nessa dimensão para existir de um outro lado. Numa outra dimensão, chamada espiritual. E hoje em dia tem um pessoal que fala que é dimensão quântica. Então você deixa de existir aqui e passa a existir aqui. Beleza, então Deus é Deus dos vivos, porque Ele está vivo numa outra dimensão que é o céu. Eu só estou usando palavras de agora para falar as mesmas coisas que está escrito na Bíblia. A gente só não falava que era dimensão, mas é dimensão sim. É o conceito dimensional que existe entre os cientistas. Eles só usam uma palavra diferente, mas eles estão dizendo a mesma coisa. Então, as entidades malignas que voam no ar, elas são seres que estão numa realidade paralela. Nós estamos aqui e eles estão ali na outra dimensão. E eles vêm e voltam, para
interagir com a nossa dimensão, eles precisam de um receptáculo. Então esses seres vêm e entram aqui, porque eles não vão poder ficar simplesmente por aí vagando assim, muito tempo. Isso aí que você está falando tem sentido? Tem. Está na Bíblia? Não. É para você aceitar? Não. Isso aqui é só didática, não quer dizer que é exatamente assim. Eu só estou tentando explicar, não é uma regra, é só uma ilustração, é uma parábola, é um desenho. Não fica tentando criar uma igreja disso. Tá? Então eu vou desenhar provando para vocês que o que eu estou falando é relativo. Eu vou explicar a realidade espiritual de uma outra forma. Nosso mundo do outro lado. Mundo do outro lado. Céu, inferno, terra. Mundo espiritual, mundo dos homens, certo? Homens vão daqui para cá e não voltam. Quem cai aqui fica preso, quem cai aqui fica preso. Quinto dos infernos, lá, né? Talvez ali o lugar que o diabo ficasse preso, mas ainda não. Então os diabinhos estão por aqui, nas portas, e o ser humano está aqui no meio. Esse é o reino na parte espiritual. Então, quando o pessoal fala em batalha espiritual, aí você começa a entender por que a coisa é tão complicada, porque o diabo, ele mora ao lado. Tem o filme O Diabo Mora ao Lado? Então, o diabo mora ao lado, né? Ele está aí, príncipe da potestade do ar. Deixa eu ver aqui se dá para a gente parar por aqui. É que o tempo já foi. Bom, então tudo bem. Eu expliquei alguma coisa sobre a aliança, sobre Deus, falei sobre as nossas realidades espirituais e baseado nessas coisas que são espirituais, certo? Eu estou abrindo para perguntas. Então, se você não entendeu os meus rabiscos, não entendeu quando eu falei que não é para você fazer uma doutrina disso, que isso aqui é apenas didática, que eu estou tentando explicar um negócio muito complicado, é agora que você tem a sua dúvida, que você pode perguntar, e eu vou tentar te explicar aquilo que é muito difícil de se explicar, que eu fiz um monte de desenho, tive que recorrer a um monte de coisa para tentar explicar. E então, quem quiser perguntar, Moisés, se puder providenciar um microfone para as pessoas, eu vou pegar esse aqui e eu fico aqui respondendo. Então, meus amados irmãos, Deus não muda. Foi basicamente isso que a gente tentou tratar, de que as coisas são realidades fixas e ao mesmo tempo elas estão numa transformação para uma restauração, que a gente chama de, na Bíblia, restauração de todas as coisas, quando Deus vai de novo trazer o paraíso para a terra do jeito que era para ter sido desde o começo. Então, se você ficou confuso, eu admito que tem toda a possibilidade de você ficar confuso, porque eu estou falando de coisas muito complicadas. Eu não sou aquela pessoa que é igual o presidente hoje em dia, né? O Lula e o Bolsonaro, se for assim. Pessoas que não seguem muito os protocolos assim, né? Fazem os improvisos para tentar comunicar com as pessoas. Então a gente não foi muito protocolar, falei de coisas que às vezes a gente mantém entre ali os seminários, mas como vocês, a maioria de vocês são crentes já de 40, 50 anos de igreja, vocês devem aguentar esse tipo de coisa. Talvez o pessoal que tenha mais dificuldade é o pessoal que vê a gravação na internet e vai falar, que isso, heresia, né?
pessoa que não sabe de nada, paciência, né? Mas vai aprendendo. Pode seguir. Quem tiver pergunta. Pastor, Oi, pode perguntar. eu queria que o pastor explicasse o que é o quinto dos infernos. Porque desde criança que eu via meu pai, quando tinha a discussão, eu fazia, vai para o quinto dos infernos? Se existe mesmo esse quinto dos infernos? Existe. No Apocalipse fala do poço, o fosso. Som. Não quer funcionar. É que eu usei a expressão popular, mas nas igrejas os pastores ensinavam isso. É um negócio chamado Tartaros, Gena, certo? Então, som. É o fundo do buracão, né? Você imagina que o inferno é um buraco, uma dimensão, uma espécie de joga as pessoas no buraco, certo? E lá embaixo, no mais profundo, que é o quinto dos infernos, o fundo do poço é esse Tártaro, que é um lugar que fica mais lá embaixo. Mas veja bem, essas coisas vêm daquela ideia de que o diabão está lá embaixo com um chifrinho lá, com um garfinho para espetar as pessoas. Então aqui é o lugar das pessoas, sofrimento, e ele vem aqui e transita para que espeta as pessoas. Tem várias coisas confusas. Por exemplo, então, dimensão do inferno. As pessoas têm que ir para um lugar. A morte é um lugar. A morte, ela é um estado. Ela é um lugar. Ela não é um fantasminha aqui que tem uma foice. Eu sou o anjo da morte, eu vim buscar sua alma. Não. Ela está mais para um lugar, uma dimensão, uma coisa. Tem um filme bem legal. Tem um filme muito legal que ele explica a morte de um jeito muito bacana. A morte é o grande aspirador de pó do universo, que suga todo o lixo. Quando a pessoa morre, aparece ali no mundo espiritual a boca desse aspirador que suga a pessoa e a pessoa cai aqui, tá? Mas isso é filme, mas que faz a gente pensar. E o quinto dos infernos, então, é um lugar onde foram presos os diabos, os anjos, os demônios, que é tudo a mesma coisa, né? Antes da criação do mundo. E aí, a população que povoa as partes menos trágicas são as pessoas que morrem sem Cristo. Porque eu estou tentando explicar que é o mais importante que eu quero que vocês entendam, que uma pessoa não morre porque ela é boa ou má. Ela morre porque ela desobedeceu a lei. E a lei é estar em comunhão com Deus. Morte, para mim, é separação de Deus. E aí você aceita isso, se você puder aceitar. Então, quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, para mim, e aí você aceita, se você conseguir entender o que eu estou tentando passar, como é que eu penso, ali é que foi a morte. Porque a morte é separação. Quando eu estou em inimizade contra Deus, eu estou morto. Porque Deus é a vida, Deus é luz. E quanto mais eu me afasto da luz, eu estou morto. Porque não tem vida sem ter relacionamento com Deus.
E essa questão de parece que é só sentimento, para mim isso é espiritual, para mim isso é vida de verdade. Então Adão e Eva morreram quando eles foram expulsos. E morte é separação, e vida é relacionamento com Deus. Se eu me relaciono com Deus, eu vou viver, eu vou respeitar essa lei aqui, eu vou viver. E essas pessoas não é porque elas são boas ou más, elas têm 50-50, certo? São 50% bom, 50% mal. Mas elas não quiseram saber de Deus, não quiseram se sujeitar. Porque ter relacionamento com Deus é ser sujeito à autoridade, eles são rebeldes. E todo mundo que é rebelde vai para um lugar que foi preparado para o rebelde, diabo e os seus anjos. Tá? Então tem essa teoria de que lá tem um pedaço do inferno mais profundo onde ficam os anjos caídos. E que vai ser soltado lá no Apocalipse. Eles vão abrir e vai soltar. O pastor um dia vai explicar mais direitinho. Mas eu não sei se deu para entender. Deu para entender? Deu para entender. Tá ok. Agora eu sei que existe, o que eu não sabia. Sim, Tártaro. 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 Do grego, Tártaro. Mais alguém? Eu sei que foi um monte de coisa que eu falei bem atrapalhada. Então eu espero que realmente tenham dúvidas. Podem perguntar. Conseguiram entender tudo que eu falei? Então eu sou um excelente professor. E que eu não acho que seja possível. Bom, vou tentar explicar um pouquinho mais enquanto isso, já que ninguém quer fazer pergunta. Já que a gente entrou nas questões espirituais, eu estou explicando aqui de novo. Então vamos lá, de novo. Aliança é relacionamento. Não existe como ter relacionamento com Deus, fé em Deus, sem haver submissão. O relacionamento que Deus quer é de Pai, Criador, Senhor, com filhos. Quando você é filho de Deus, você está sujeito, sujeição, você está submisso, hierarquia, Deus lá em cima no céu sobre todos, o homem aqui governando sobre os animais, sobre o mundo criado. Essa ordem foi quebrada. O homem que está lá no lugar de Deus, governando sobre o outro homem. E o diabo quis, na verdade, ser ele. Falou, não, vocês são livres, mas na verdade é ele que quer estar aqui. Ele governa. Foi isso que aconteceu. Então essa ordem foi quebrada, essa harmonia. Então, de novo, falando no sentido espiritual. Harmonia. Coisas espirituais. Deus é o Deus da harmonia. Harmonia significa ordem. No princípio, criou Deus. O que? Deus criou a planta no meio do nada, do vazio do universo? Não. Ele criou o céu, a terra, depois ele colocou as plantas, colocou primeiro os animais. E o animal ia ficar sem comer? Não, tem uma ordem lógica, ordem, organização, harmonia. Criou primeiro o local, colocou comida no local, depois criou os animais. Depois que estava tudo pronto, ele criou o homem para governar, para cuidar de tudo isso. Então, eu sou Deus, eu sou Pai, eu pego, comprei um terreno, limpei o terreno, plantei as plantas, coloquei os meus bichinhos de estimação e botei o meu filho para cuidar. Resumindo é isso. Resumindo é isso, certo? Bem simples.
pode fazer o que ele quer? Não, quem manda sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu não permito, eu não aceito. Quem paga a luz, a água, que coloca comida lá, as rações, sou eu. Ele não pode chegar lá e cavar um buraco assim, sem falar comigo. Mas é isso que o homem fez. Deu a louca nele, ele saiu fazendo buraco lá no jardim. Aí quando o pai chegou, aí o pai falou: sai daqui, fora. Você está destruindo o meu trabalho, da minha vida. 50 anos para eu comprar esse negócio aqui para plantar, para fazer meus canteiros, de minhas hortas, minhas coisas. Meus pais gostam das hortas dele. Quando eu vou lá e faço qualquer coisa, você está estragando minhas plantas. Então, não pode fazer isso, certo? Harmonia. Harmonia, relacionamento, pai, filho. É bem simples, mas também é bem complicado. Tá? Por quê? E o livre-arbítrio? Deus não é amor? Cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio teve que comer a árvore do conhecimento do bem e do mal para ter livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio existia antes. Porque Deus falou: não faça. Aí o ser humano foi e fez. Ele era livre. E Deus deu essa ordem, mas ele não colocou uma redoma em volta da árvore, ele não colocou uma cerca. Ele simplesmente confiou. Não é para agora. E aí está a questão. Talvez um dia, quando Deus considerasse que estava tudo certo, o ser humano poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Quando o homem talvez crescesse e tivesse capacidade de lidar com o poder do bem e do mal, mas o homem não estava maduro ainda para aquilo. E ele falou: não, filho, ainda não. Estou tentando pensar. Não estou falando que é exatamente isso, mas eu estou tentando pensar. Para que colocar um negócio sem nenhuma barreira, uma árvore entre tantas outras, e falar: não mexe nessa daqui? E me parece mais quando a mãe fala: primeiro o almoço, a sobremesa só depois. Sobremesa. Uma hora pode. Então talvez, quando o ser humano comesse, talvez a árvore realmente fizesse com que o ser humano morresse. E talvez quando o ser humano morresse, fosse uma transformação entre uma natureza e outra. Talvez, mas isso é coisa de teólogo. Isso não importa. O mais importante é a questão do relacionamento. Esse relacionamento é uma aliança. E você não é livre para fazer o que você quer. Existem regras. Quando você é filho, você tem que respeitar o seu pai. Se você não respeitar, você pode ser deserdado, porque é uma coisa muito errada. Então, a gente está começando a entender assim um pouco mais desse negócio de fé. Aí Jesus vai falar: pelos seus frutos é que vocês vão conhecer. A Bíblia vai falar: deem frutos dignos de arrependimento. E Deus vai colocar lá Israel com uma planta que ele foi lá e não achou. Era a época de comer as frutas e não tinha. Ele não achou, porque o relacionamento tem responsabilidades. E Deus queria
que houvessem frutos em Israel, mas ele não achou, e aí ele amaldiçoou, e aí a planta secou. E o que acontece se Deus vier e não achar em nós aquilo que Ele procura? Então, lá no dia do juízo, Deus vai falar: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava na prisão e vocês não foram me visitar. Tem esse julgamento, mas ele também tem um outro julgamento, um outro texto, que o pessoal fez tudo isso. E aí, para a gente encerrar, e Deus vai falar: não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. E a Bíblia fala que todo pecado é iniquidade. Então nós temos coisas que nós não devemos fazer e temos coisas que nós devemos fazer nessa aliança. Começa com a fé. O ladrão na cruz é exceção. Ele não tinha condição de fazer nada. Mas para aquele que diz que nasceu de novo, mas vive na iniquidade, cuidado. Aquele que diz que nasceu de novo, mas ele não demonstra arrependimento, não tem amor, cuidado. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, por hoje é só. Vou encerrar então.